Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje é exatamente 9 de maio de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o nosso Tarcísio fazer a nossa prece. E logo depois a nossa querida Cecília, nós estamos no capítulo 8, no plano dos sonhos. A nossa querida Cecília vai fazer a recapitulação. Vocês vão sentir falta hoje da voz da nossa querida Osaneide, que ela sempre canta pra gente. Ela não pôde se fazer presente, mas mandou um abraço a todos vocês. Então vamos começar orando? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queremos agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, essas mensagens que recebemos desses livros, tantos anos atrás, mas que atinge a todos nós, como se fosse algo presente e atual, que possamos sempre refletir sobre esses estudos que temos, pois muitos que aqui se encontram repetem os mesmos erros. Obrigado, Pai, pelas essas bênçãos que recebemos, desses entendimentos, e que possamos a cada dia praticar o entendimento, o aprendizado no nosso dia a dia, para que possamos estar sempre um pouquinho mais ao Teu alcance, um pouco mais em Tua direção, pois sabemos, Senhor, que somos muito rebeldes, ainda vivemos no erro, mas que tenhamos força para resistir às nossas fraquezas e tentações e seguir em frente em Tua direção. Obrigado por mais essa oportunidade, que assim seja. Nossa Cecília. Conforme a tia já falou, nós estamos continuando o capítulo no plano dos sonhos. E paramos no último encontro, quando André e Sertório se aproximavam da casa do Vieira. E lá encontraram Vieira dormindo confortavelmente um ambiente bom, mas ele mesmo estava cheio de angústia, tendo pesadelos horríveis, com uma cara assim desesperadora. Isso fez com que André e Sertório observassem mais o ambiente. Foi quando eles viram, junto ao Vieira, uma entidade toda de escuro, são aquelas entidades inferiores. E quando eles chegaram perto, viram que o Vieira ficava cada vez mais agitado quando aquele espírito inferior se aproximava. Sertório, querendo amenizar a situação, querendo conhecer um pouco, se aproximou dessa entidade e perguntou se eles eram parentes. Ele explicou que não, que ele estava ali muito magoado, porque Vieira, que era um amigo particular dele, com quem ele trocava muito da sua intimidade, estava usando agora o seu conhecimento, o conhecimento da sua vida, para fazer mangoça, para fazer risadas com os familiares, etc. E ele estava extremamente magoado. E ele estava ali para esclarecer o Vieira a verdadeira intenção do seu comportamento quando encarnado. Por que ele tomava determinadas atitudes, por que ele tomava determinadas decisões. A partir daí, ele sente necessidade de continuar a se justificar. Mas aí é o assunto do nosso encontro de agora. Muito bem, Cecília, muito bem. Então vamos lá?
Vamos acabar ouvindo essa história do Vieira. O que o Vieira tinha de falar mal do amigo, né? Interessado, a última fala. Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa! Eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Gente, eu vou aproveitar. Como é o nome dele? Se sabe o nome dele? Barbosa? É? Augusta que é o Barbosa. A gente ouvindo aqui o seu Barbosa, eu acho que vai ficar uma advertência para todos nós. Porque nós temos por hábito realmente... Primeiro que a gente tem um péssimo defeito, a gente fala muito, né? A gente fala demais, né? E nessa nossa de falar muito, a gente acaba às vezes falando o que não deveria falar. E depois a gente fica, ai meu Deus, por que eu falei aquilo? A gente costuma se arrepender muito do que fala, né? Então, se nós não temos ainda esse hábito de sermos pessoas que falasse menos e pensasse bastante antes de falar, né? Então, principalmente quando nós estamos ali em sociedade, né? Seja em qualquer lugar. Mesmo dentro de casa, na relação, se nós pudéssemos falar menos, a gente talvez tivesse até um ambiente mais agradável, né? Então a gente acaba falando e maltratando. Então aqui, você vê dentro de casa, era num jantar, e ele não tinha nada que falar do seu Barbosa. Então o que o seu Barbosa pede aqui é respeito. Eu não estou morto. E em verdade... Por mais que... Então eu posso falar dos vivos? Gente, a gente não está mergulhado no fluido universal? Quando você fala bem de alguém, esse alguém sente um bem-estar que você está falando. Promove até uma simpatia por você. Mas quando você se reúne para falar mal, então imagina eu me reúno com o Zé Paulo para falar mal do Tarcísio. O Tarcísio não vai saber que eu estou falando mal dele, mas ele vai começar a sentir uma certa antipatia por mim. Nós vamos nos aproximar e não vai se sentir mais tão à vontade. Entendeu? Porque nós nunca estamos isolados. Não existe isso. Tudo que nós fazemos... Porque eu não sou um espírito encarnado? Sou. O Tarcísio também não é? É. Qual é a forma que os espíritos se comunicam? É pelo pensamento. Quem é que conduz esse pensamento? É o fluido. E todos nós estamos inseridos no fluido. Então não existe nada que seja no anonimato. E quando se fala em espírito, muito mais. Então eu vou repetir só para que a gente possa fixar que a fala dele é simples, direta, mas que a gente possa, assim, quando a gente for falar de alguém, que a gente possa falar bem. Vamos nos esforçar. Ou se a gente não quer falar mal, não quer falar bem, a gente quer falar mal, ora pela pessoa que aí já dá uma aliviada. Fala mal para Jesus. Quer ir com Jesus?
é melhor, sabe? Senhor Jesus, ele é o seguinte, a minha vontade era matar o Zé Paulo, Senhor, mas olha, ele aprontou demais. E aí faz um diálogo com ele, que ele vai te ajudar, ainda vai ajudar. O exemplo aqui, o Zé Paulo, entendeu? Então, eu acho que era esse, porque tem hora que a gente precisa falar. Agora, gente, uma coisa é falar mal, a outra coisa é eu desabafar. Então, a gente pega aqui o nosso irmão, ele está falando mal, ele não está desabafando. Ele não tem nenhum problema com o Barbosa. Ele só está denegrindo a alma do Barbosa. Ah, Barbosa, tu lembra o que ele fez? Ah, eu que sei, eu estava ali pertinho dele. Isso é fofoca. São comentários, entendeu? Agora, outra coisa é ligar, Zé Paulo. Tô mal, Zé Paulo, preciso conversar, desabafar. Vamos tomar um café? Vamos. E ali eu vou desabafar com o Zé Paulo. Eu não estou falando mal de ninguém. Não estou denegrindo a imagem de ninguém. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Porque senão a gente fica de um jeito, meu Deus, não posso falar mais nada, meu Deus, não posso falar mais nada, você vai explodir. Porque a gente precisa, como diz Jesus, confessai-vos uns aos outros, né? Então, volta a repetir uma palavra chamada intenção. Se quando eu vou falar com Zé Paulo, eu digo Zé Paulo, porque eu já ouvi o estudo de hoje, então já vi que a palavra-chave é desabafo. Aí, Zé Paulo, eu preciso desabafar contigo. Mas a minha intenção realmente é denegrir a imagem de alguém para o Zé Paulo. Então, o que vale é a intenção, o que está por detrás daquilo que eu estou rotulando de desabafo. Ficou claro, gente? Nós temos que ser muito sinceros e autênticos conosco mesmo, sabe? Para a gente não estar se auto-sabotando, né? A gente precisa saber quem somos, quais são as nossas intenções, porque isso vai ajudar no nosso processo de burilamento. Você quer ver como o espírita fala mal? Ele diz assim, Zé Paulo, tu lembra do irmãozinho? E a gente põe no inho, que é para dizer que a gente é caridoso, né? O nosso irmão não está bem, né? O nosso irmão, e aí desce a fofocada toda, entendeu? Então a intenção, apesar do irmãozinho ou da irmãzinha na frente, é realmente divulgar o erro, denegrir a imagem do nosso irmãozinho e da nossa irmãzinha. Maninha, painha. Então vamos aqui acompanhar, vamos ver qual é a advertência do seu Barbosa. Primeiro ele está chocado, né? Porque quem foi que chegou com ele para dizer, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Sertório, que foi ele que foi buscar o Vieira. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques aí, ou seja, as insinuações da leviandade? Você acha que eu tenho que ficar quieto? Vocês já estão falando mal de mim? Leviano? Eu vou ter que ficar quieto? Não será passível de censura, punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Poxa, ele está aproveitando que eu estou morto e está aí falando mal de mim? Você acha que eu tenho que ficar tranquilo com isso? Eu não, vou atazanar ele. Não é assim que ele está dizendo? Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, ou seja, Vieira não tem nada a ver com a minha vida. Ele não tem nada que está comentando minha vida. Não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Mas espera aí que agora eu vou te explicar. Tu não me chamou falando de mim? Agora eu vou te explicar. Vou te dar aqui as explicações para te entender. Até o fim. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Então, gente, fica a dica, hashtag, tá? Ninguém tá morto. Não fala mal, não. Quando for para falar, fala bem. Principalmente inteiro. Nossa, em velório então, hein? Não fale, não. A gente tem que aprender isso. Faz que nem os antigos, que Deus o tenha, né? Não que Deus o tenha, né?
Não fale, é uma lição do dia de hoje, porque às vezes tem algumas pessoas que desencarnam que a gente fica meio chateado, né? E aí a gente naquela reunião de família acaba falando. Falar é uma evocação, tá? Pensei, evoquei. Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Por acaso ele ignora isso? Que ele deveria respeitar a minha memória, né? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros, porque é isso que irrita os espíritos. Me vê aqui pregando, falando, porque foi mais ou menos, ele viu o Vieira ensinando, você tem que respeitar, tem que ser tolerante, tem que ser resignação. Aí ele vai, acompanha o caboclo e vê o caboclo aprontando. Aí dá mais raiva ainda, entendeu? Isso dá muita raiva nos espíritos. Porque ele diz, e dá raiva na gente, né? Você diz assim, puxa vida, o cidadão tá aí, tá falando tão bonito, e lá fora parece um cão na vida de todo mundo. Aí isso irrita mais ainda. Hipócritas. Então a gente provoca mais ainda. Em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referente ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? E ele tem motivo? Tem. Agora a pergunta é, Barbosa, Barbosa, larga de mão, Barbosa. Você não pode ser, nós não podemos ser a palmatória do mundo. Deixa o Vieira, porque o mal que o Vieira está fazendo é a ele. Entendeu? Vai perder tempo, podendo estar participando de reuniões maravilhosas, de estudo no mundo espiritual, vai querer ficar ali tomando satisfação com doido. Não faça isso não. Então vamos nos colocar nas duas posições. Do Vieira, cala a boca e não fala mal de ninguém, nem de desencarnado. E do Barbosa, se alguém falar de ti, tu já estiver desencarnado, ou até mesmo encarnado, larga de mão. Lembra do nosso Senhor Jesus, a fala dele a Filipe. Filipe chegou, Senhor, estão falando mal de ti. Eu digo, gente, se falaram mal de Jesus, quer que fale o quê de mim? É para acabar, isso está no livro Boa Nova. E aí o Filipe foi lá e contou, Senhor, estão falando mal de ti. Estão dizendo que o Senhor é um explorador de viúvas. E, gente, Jesus preocupado, ele responde, ele diz assim, Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? No olho. É assim que a gente dizia, né, quando a gente era jovem. Então é um ato de vaidade, querer que todos falem bem. Então o nosso querido Barbosa, o movimento dele é de vaidade. Os dois estão errados. Entendeu? Porque é mais fácil eu encontrar pessoas que joguem pedra do que pessoas que joguem flores. Então eu tenho que estar preparado muito mais para receber pedra do que para receber flores. Por isso eu estou num planeta de provas e expiações. Deu? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros. Ele usou a fala dele, porque ele não estava dizendo, eu já vi tanto ele falando aí do respeito, do cuidado. E você ouviu, não ouviu? E você está vivendo? Né? Ele deu uma chamada, ele disse assim, olha, talvez esteja com razão, meu caro. Que é isso, quando você está conversando com um doidinho, você já não inicia dizendo que ele está errado. Para que haja realmente ali uma facilidade, você concorda, tá, gente? Então, quando teu marido falar alguma coisa, você diz, tá certo, querido, você tá certo.
Mas vamos pensar nisso. Aí você já entra de sola, você tá errado. Pronto, acabou. Vai ter fight. É a pior forma de iniciar um diálogo, é você dizendo, eu não concordo, você está errado. Né? Acabou com o diálogo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros, né? Como pode você se arvorar, meter o dedo na ferida do outro e exigir do outro o que tu ainda não está? Porque só o fato de você ir lá para meter o dedo na ferida e exigir, já mostra que tipo de capeta tu é. E se acha no direito de exigir conduta moral do outro. Isso aqui é muito comum, é bem terra-terra. E enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me, agora em tom discreto, ali no pé do ouvido do André. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não vai. Por que ele vai perder a palestra de seu Alexandre? Por causa da boca. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava e, talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Porque qual foi a regra que Alexandre deu? Se eu chegar lá e o povo estiver enrolado, o que faz? Largue e volte. Essa era isso, largue e volte. Você tem um outro compromisso aqui. E aí, André Luiz, que é um espírito nobre, está compadecido. Gente. Né? Então, para você ver, parece assim um ato de falta de caridade? Não, porque a caridade ela não dispensa o bom senso. Entendeste? E aqui, isso aqui de André Luiz não é o amor, ainda é esse ímpeto que não está sendo acompanhado da razão, da lógica e do bom senso. Lembra aquele que lá na obra Nosso Lar, quando apareceu aquela senhora, abre o portão. O que o André queria fazer? Abrir. Né? Chamou Narcisa, desesperado, né? Não pude então reprimir essa má impressão. Alexandre, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento, mas podemos socorrê-lo, acordando-o. Pronto, não dá para tirar a entidade, mas dá para dar um susto no Barbosa e tirar ele da cama. E, sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira, né? Ou seja, quando você está naquele pesadelo tamanho, e eis que você toma ali um susto e dá um pinote, você já foi ter um anjo da guarda que te deu um empurrão para te sair da pressão que tu estavas, tá bom? Vieira, né? E, sem pestanejar, ele sacudiu o adormecido. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu exclamar palidíssimo. Graças a Deus, acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Acredite, Vieira, era ele mesmo. Eu te conto isso. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E, ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretexto de origem fisiológica. Eu acho que porque eu comi um feijão, aí dificultou. Porque essa é a nossa ida. A gente está sempre justificando e a gente não vai no centro da questão. Poxa vida,
dá a entender que esse cidadão é espírita. Então ele vai pensar assim, olha, eu falei dele hoje à noite, né, no horário do jantar, e ele me veio em sonho, foi uma coisa terrível. Então, poxa, notei as interrogações, e ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, né? Então ele diz, longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade, fugir de fazer uma autoavaliação. Poxa, eu falei mal do Barbosa momentos antes, fui dormir e sonhei com Barbosa. Poxa, será que isso já não quer dizer alguma coisa, né? Então, qual é a lição que a gente teve hoje, gente? Não fale mal de ninguém. Encarnados e desencarnados, tá bom? Essa é a nossa lição maior nesse momento. Nada de leviandade para a vida do outro. Pode colocar o irmãozinho na frente, que ainda assim será leviandade, tá bom? Sertório, porém, não me proporcionou ensejo, oportunidade a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, e acrescentou: visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Então nós já sabemos que Vieira foi por conta de falar mal da vida de um amigo dele desencarnado, e esse amigo veio e impediu Vieira de participar de uma reunião maravilhosa que irá acontecer no mundo espiritual e que estava programada a participação dele. Agora vamos ver o Marcondes, que é o segundo. Eram 38, confere? 38 pessoas. 32, só tem 30, porque 2 faltaram, não é isso? Visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Gente, 2 minutos, não é porque eles eram vizinhos, não, é porque eles vão o quê? Volitando. Já foi. Daí a 2 minutos, penetrávamos outros apartamentos privados. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Vamos ver o que aconteceu com Marcondes. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico. O seu Vieira estava desligado do corpo? Não, nem saía do corpo, apavorado, né? O Marcondes está parcialmente desligado. Que descansava, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência, o corpo físico, né? Sob as colchas rendadas. Tá bonito. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Bebeu e não foi pouco. Ao seu lado, vamos ver, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Olha como os espíritos falam de forma nobre, elegante, né? Se fosse um espírito perverso, ia contar todos os detalhes aqui. Elas estavam fazendo isso, fazendo aquilo, movimento tal. Né? Só para você ter uma ideia. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como aconteceu ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ópio, suco, narcóticos obtidos de alguma espécie de papoulas. E, ao seu lado, 3 entidades femininas galhofeira. Galhofeira quer dizer o quê? Bem quieta, calma, tranquila, né? Galhofeira. Então, tu imagina. KKKKKKK, né? De galhofeira expressão, permaneciam em atitudes menos edificantes. Atitudes.
E ele está desdobrado, ele não está, o corpo está ali descansando tranquilo e ele emancipou. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se, porque ele tá emancipado, ele está fora do corpo, ele está em espírito, com as 3 entidades galhofeiras, que estavam ali em atitudes menos edificantes. O que aconteceu? Surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório. Imagina a cara, Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre: meu amigo, já sei que vem me procurar. Não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. Lembra que ainda há pouco nós falamos da dor moral? Que a pessoa quer fugir de si próprio? Poxa vida, e o Sertório pegou ele com a boca na botija. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Já pensou, chega a dar arrepio na coluna, né? Com quem a gente anda. Vamos ver por que ele se enrolou com essas meninas? Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Elas começaram a se apresentar, elas já não estavam numa atitude muito boa, galhofeiras, começaram a provocar André Luiz e o Sertório, e foi para cima. Disse uma delas enfaticamente: impossível que nos arrebatem, Marcondes. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Exclamou a segunda atrevidamente: ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, e não se afastará de modo algum. Tá? Entendeu? Então, a primeira que a nossa Lígia interpretou, olha o que ela diz: impossível que nos arrebatem, Marcondes. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Porque o que acontece, gente? O Marcondes, você já percebeu que ele é um enrolado na área sexual. E essas entidades também o são. Então, a gente não pode imaginar que o fato da gente desencarnar, a gente vai se libertar dos vícios. Não vamos. Porque os vícios, eles são do espírito, não é do corpo. Então, o vício é aquilo, eu desejo, eu quero, eu penso. A criatura sai do corpo e ainda continua viciado e vai procurar onde fazer. Entendeste? Vai procurar os meios. Aí a gente pega aqui o Marcondes. O Marcondes, vamos entender por quê. Porque ela diz aqui, olha. Disse, afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. A outra disse assim: ele mesmo nos chamou para a noite de hoje e não se afastará de modo algum. Ele chamou como? Fulana, venha. Os pensamentos. Sertório ouviu-a com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, tu pensa que acabou? Tem a terceira, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio, o espaço, a casa,
para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. E aí vamos ver aqui a terceira. Maledicente a moça. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Os senhores não passam de intrusos, porque, na verdade, quem é que foi convidado? Quem é que foi convidado? Elas. Sertório foi convidado? Não. André Luiz foi convidado? Não. E ela está certa quando diz que eles são o quê? Intrusos. E gargalhando, irônica, acentuava. Também temos o curso de prazer. Marcondes não se afastará. Você está vendo como ela sabia do curso? Gente, ela tá realmente afrontando. Ela sabia que ele tinha um curso para ouvir Alexandre. Aí ela responde, também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. O André Luiz estava ali. Sertório, nem. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Olha só, presta atenção o que é um espírito da terceira ordem. Ele é uma massa de modelar nas mãos de uma circunstância. Ainda há pouco nós vimos o Barbosa muito sofrido. Aí o que o André falou? Vamos tentar ajudar, vamos salvar. Não é isso? Vieira, só quer dizer o Vieira. O Barbosa era o obsessor. O Vieira ali naquele sofrimento. Aí o André Luiz diz, poxa vida, vamos fazer alguma coisa? Não adianta, vamos seguir. Agora ele está aqui, tem uma entidade provocando. Aí o que ele sentiu? O carinho, o dó que ele sentiu lá pelo Vieira. Ele agora, nesse momento, como ele é uma massa de modelar, alguém falou algo que ele não está gostando, agora ele o quê? Se irritou. E a gente percebe aqui o Marcondes o quê? O Marcondes o quê? Está envergonhado, está ali, não levanta nem a cabeça. As 3 meninas foi que tomaram a frente para afrontar. Afrontar quem? Sertório. Sertório ficou com dó do Vieira? Não. Está com raiva agora das meninas? Não. Porque ele não coloca a emoção dele e coloca na mão do outro. Faz de mim o que você quiser. Entendestes? Então, independente da situação, fique na paz. Entendeu? Aqui André Luiz, a caridade já foi. Olha só, contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste, porque semelhantes insultos ia responder alguma coisa, no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando o Sertório me deteve. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Gente do céu! E vai ser cena do próximo capítulo, mas eu vou comentar isso aqui. E é autêntico, outra lição pra gente. Você vê o tanto de evangelho que a gente encontra aqui na prática, mostrando exemplos. Por um acaso, em algum momento, nós vimos Jesus dizer, fale mal de todo mundo? André, contenha-se. Porque o André já queria bater boca. Já estava irritado. Contenha-se. Olha, fala. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior. E essas sim, porque é uma tentação. Para o André não é uma tentação responder, bater boca? É uma tentação para ele.
provocadoras do plano inferior. E esse plano inferior, essas tentações, gente, está no dia a dia da gente. Pode induzir-nos a perder 1 século, 100 anos. Como, tia, que a gente, numa provocação dessa, a gente pode perder 1 século? Gente, tem gente que numa situação dessa até mata. Tem gente que numa situação dessa diz palavras que vai fazer com que você fique 1 século aprisionado à criatura. Entendestes? Por um momento. Então, o que nosso Senhor Jesus nos ensina? Fuja das contendas. Elas estão fazendo o papel que lhe compete. Elas são espíritos. E olha, o André disse que nem quando ele estava lá nos vales, ele viu criaturas tão atrevidas, né? Então ele conseguiu, ele se irritou com isso. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura. Ele ia conversar com quem? Com as meninas ou com o Marcondes? Ele foi para lá para falar com o Marcondes, não foi com as meninas. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver como vai ser esse diálogo entre ele e Marcondes. E vamos entender. Gente, tá entendendo, gente? Ficou claro? Então é por isso que nós temos que estar muito vigilante com o que pensamos. Porque o nosso pensamento, ele evoca as entidades. As nossas companhias espirituais falam de quem somos. Entendeu? Então você imagina as companhias espirituais de um Francisco Cândido Xavier, de uma irmã Dulce, né? Imagina essas companhias. E as nossas companhias, elas são realmente as companhias que nós não só atraímos, mas sentimos prazer na presença. Prazer na presença. Então esse realmente é o cuidado. Foi bom, meus irmãos? Deu para aprender alguma coisinha? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas que a gente possa, assim, quando a gente for falar de alguém, que a gente possa falar bem. Vamos nos esforçar. Ou se a gente não quer falar mal, não quer falar bem, a gente quer falar mal, ora pela pessoa que aí já dá uma aliviada. Fala mal para Jesus, que aí com Jesus é melhor, sabe? Olha, ele aprontou demais. E aí faz um diálogo com ele, que ele vai te ajudar, ainda vai ajudar. O exemplo aqui, o Zé Paulo. Agora outra coisa é ligar, Zé Paulo. Tô mal, Zé Paulo, preciso conversar, desabafar. Vamos tomar um café? Vamos. E ali eu vou desabafar com o Zé Paulo. Eu não estou falando mal de ninguém. Não estou denegrindo a imagem de ninguém. Entenderam? Então é isso que a gente tem que entender. Porque senão a gente fica de um jeito, meu Deus, não posso falar mais nada, meu Deus, não posso falar mais nada, você vai explodir. Porque a gente precisa, como diz Jesus, confessai-vos uns aos outros, né? O que vale é a intenção, o que está por detrás daquilo que eu estou rotulando de desabafo. Nós temos que ser muito sinceros e autênticos conosco mesmo, sabe? Para a gente não estar se auto-sabotando, né? A gente precisa saber quem somos, quais são as nossas intenções, porque isso vai ajudar no nosso processo de burilamento. Porque é mais fácil eu encontrar pessoas que joguem pedra do que pessoas que joguem flores. Então eu tenho que estar preparado muito mais para receber pedra do que para receber flores. Por isso eu estou num planeta de provas e expiações. Né? Então, para você ver, parece assim um ato de falta de caridade? Não, porque a caridade ela não dispensa o bom senso. Tem gente que numa situação dessa diz palavras que vai fazer com que você fique um século aprisionado à criatura.
Entendestes? Por um momento. Então, o que nosso Senhor Jesus nos ensina? Fuja das contendas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Os pulmões da Lourdes já estão bons? Então vamos orar. Falar com o amor de nossa vida. Uma alegria tê-la de volta, Lourdes. Sentimos sua falta. Também estava sentindo falta de vocês. Poxa vida. Então vamos envolver a nossa querida Lourdes, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Acerenando os nossos corações, depois de tanta benesse recebida na noite de hoje, vamos trazer para os nossos pensamentos, para a nossa casa mental, a doce imagem do nosso amigo maior. E dizer assim para ele: muito obrigado, Jesus, por todas as oportunidades que tu nos tem oferecido. Obrigado, Senhor, por tu confiar tanto em nós. E é exatamente por isso que, reconhecendo a nossa pequenez, te pedimos humildemente: ensina-nos, Senhor, a ser misericordiosos. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ó Mestre querido, ensina-nos a amar. Retira, Senhor, dos nossos corações todo sentimento contrário à caridade, porque nós queremos mudar, Mestre Jesus, para te servir melhor. Mestre querido, protege a nossa irmã Conceição, que muito tem nos ajudado, tem nos direcionado a esse caminho de aprendizado, a esse caminho de luz. Esparge as tuas bênçãos, teu magnetismo de amor até a casa dela, envolvendo a sua mãezinha querida e todos os outros familiares que lá se encontram. Mas também, Senhor, esparge a tua luz aos nossos lares. Estamos retornando com o coração cheio de alegria e de gratidão, porque estivemos contigo na noite de hoje, nesta casa bendita que a todos nos acolhe com muito carinho. Esparge a tua luz sobre o Brasil, a pátria do teu evangelho de amor. Mais ainda, Senhor, sobre a Mãe Terra, que se ofereceu para que pudéssemos fazer a nossa caminhada evolutiva. Só temos a te agradecer, Senhor. E queremos te dizer que nós estaremos contigo até para sempre. Assim seja, Senhor. Obrigada, Renata. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.